Gênese no lar. Evangelho no coração. Uma data especial. Primavera. 24 de setembro do ano de 2020. Primavera da alma é quando abrimos as portas da humildade para florescer as bênçãos do aprendizado, do intercâmbio, as leis divinas, com a luz que dimana do Pai, que o Filho se engrandece por percebê-la e irradiá-la no reflexo natural do crescimento, expansão da consciência. Gênese no lar, o momento de oração. O espírito Agostinho, conhecido no mundo cristão como Santo Agostinho, trouxe uma mensagem belíssima contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que nós vamos pegar um trecho, quando ele diz: amados filhos, companheiros, aprendizes, irmãos, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial, em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes e inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece às esferas desconhecidas e habitadas. Sem mesclas de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeireiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Iremos morrer nos nossos conceitos, no mundo velho, para renascermos para a vida eterna por essa ponte bendita que é a oração. Tema de hoje: almas endurecidas. Que possamos nesse momento nos preparar para alçar um voo pela oração, endereçando os nossos melhores sentimentos, pensamentos, para aqueles que são os espíritos endurecidos. No capítulo 28 dessa obra bendita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 75, Allan Kardec explica, se refere a eles, dizendo: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas,
repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam os homens dos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem fizeram mal durante a vida, quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência nefasta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança e da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Por isso oramos. Oramos com o coração, com um sentimento puro, sincero, de oferecer o melhor. A boa vontade movimentando o fluido cósmico universal. Energias, luzes, alimento, remédio espiritual para essas almas endurecidas, que possuem imperfeições, mas que têm o germe da bondade, aguardando um toque, um carinho, uma aproximação, pelo viés da solidariedade, da caridade autêntica, presente, persistente, benevolência, indulgência e perdão. A natureza bruta e grosseira, e por isso a operação no mal, caracteriza, e que ao toque de uma mãe, de um amigo, de um filho, de um companheiro nos momentos de provação, podem sim se abrirem para a luz divina. Porque há uma confusão íntima. A consciência diz certo, justo, bom, belo. A personalidade que não compreende sente como se fosse uma reprimenda, um castigo de Deus. E por isso muitas das vezes escapam, fogem, porque temem. Mas não significa que há um mal, há ignorância. E quando a aproximação se faz por esses lances de relações que são afins,
assim, como que um movimento de um colírio que em suas gotículas é capaz de fazer com que os olhos voltem a enxergar. Mesmo com uma visão turva, mas começam a divisar, como na passagem do Evangelho, quando Jesus cura o cego. Ele cospe na terra e aplica a medicação. Vejo os homens como árvores, afirmara o cego, para em seguida poder ver claramente pelo conhecimento, pelo estudo, pela experiência. Mas Allan Kardec vai falar da outra categoria de espíritos endurecidos. Os espíritos hipócritas. Quase sempre, são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possui no coração. Poder-se-ia catalogá-los hoje em dia na cota dos psicopatas. Nenhuma fibra sensível no coração. Pois coisificam as pessoas, as situações. Trabalham com uma área do cérebro específica, do interesse. Não significa que são totalmente brutalizados no coração ou empedrados nos sentimentos e emoções, mas conseguem, por uma capacidade, por uma inteligência específica, de separar as coisas e superam a razão da observação quando agem friamente. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos. Ou na terra, homens virtuosos. Pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. Kardec está falando sobre manipulação. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. Kardec está dizendo que até as coisas santas, sagradas, podem serem utilizadas como ferramentas para o domínio, para o engano. Aliás, a fábula do diabo configura a sua capacidade de se apresentar para enganar com as expressões que encantam os olhos iludidos. Por exemplo, um homem belo, uma mulher com o protótipo que é classificado como a mais bela do Olimpo, uma deusa. Tudo isso para enganar. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Nestes movimentos, a obsessão se instaura. A árvore é conhecida pelo fruto.
enganam por um tempo, mas chega um tempo, outro, que a contradição aparece e se descobre o que está por trás das aparências. O nosso tema é orar por eles, é agir com caridade. Naturalmente, Kardec está dizendo que eles são merecedores das maiores ou dos trabalhos mais persistentes, duradouros e difíceis. Porque vocês concordam que o Gênese no Lar, quando estuda as preces, nós temos passado por lições que apresentam as diversas facetas e objetivos da oração. Todas devem partir do coração, a forma não importa, o que vale, a essência. Isso para nós já está claro. Mas orar por alguém que você ama é diferente. É bem específico. Pode ser mais agradável. Pode ser até mais doído se este está na penúria, no desespero. Orar por espíritos hipócritas, violentos, dissimulados, psicopatas, de alta periculosidade, no âmbito das disfunções, da desarmonia, da desagregação, pode ser um assunto não muito interessante. Esses não fazem parte do meu clã. Então o Espiritismo vem dizer para nós que estamos nos colocando na galeria de cristãos. E como cristãos, seguidores do Cristo. Cristãos não é seguidor de Baal, de Mamon. Não. O cristão é aprendiz e seguidor de Jesus. Por isso temos que passar perfume na boca, passar a água limpa para se dizer: eu sou cristão. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, é necessário fazer como, seguir tal qual. Não que tu vai ser perfeito, não é isso. Mas o cristão sincero, a sinceridade e a humildade são virtudes inadiáveis, impostergáveis, e não devemos hesitar. A elas devemos nos curvar. Você está sendo sincero? Você está sendo honesto com essa bandeira que está desfraudando de ser uma pessoa justa, boa, que cultua o belo? A harmonia é a sua cadência, é a busca, é o ritmo. Lógico, repito, que o princípio, a meta está posta, Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém atinge a perfeição se não perpassar a senda da ciência, da filosofia e da religião como sentimento que nos faz filhos de Deus ao nível da concepção pessoal. Mas no meio do caminho, trôpegos, caídos, doentes, alegres, decepcionados, vivendo a vida, a experiência, idas e vindas, tudo isso faz parte do processo. A questão é outra. A questão é se nós estamos realmente focados nesse objetivo, porque senão podemos, sem perceber, estar entrando na faixa, na sintonia dos espíritos hipócritas endurecidos, que dissimulam e que sabem que estão enganando.
Por um tempo, repito, porque eu caí em si, quanto à responsabilidade, a gravidade é da lei. E podemos estar numa direção certeira para uma resposta rápida. Nós estamos aqui para orar, talvez muito mais por eles. Porque quando este ou estes irmãos nossos saírem desse plano das psicopatologias, se tornam almas que impulsionam grupos. Quando descobrem a necessidade de impulsionarem a si mesmos na direção devida. Agora pense você, um filho, uma mãe, um pai, uma esposa, um amigo, que descobramos que participam dessa categoria. Qual seria o nosso sentimento? Decepção? Desequilíbrio? Ou compreensão da necessidade de ajudá-los? Ao invés de lamentar, sairmos por fronte para auxiliá-los. É muito fácil quando você ajuda aquele que diz assim: me ajude. Pergunto a vocês, quanto tempo utilizamos para tripudiar, endurecidos quanto ao convite? E o Senhor nunca desistiu da gente. Por isso, o chamado é para que a gente saia para auxiliar estes espíritos. Talvez estamos sendo preparados num ambiente complexo, mas administrável, orando pelo ser que você ama, por aqueles que são indiferentes, até violentos, mas são espíritos que estão na marcha, encarnados ou desencarnados, na sua família ou na do vizinho. Estamos sendo, talvez, participantes de um curso, para daqui a pouco o Senhor dizer assim: agora o desafio vai ser mais complexo. E isso me sugere agora, por inspiração, pode ser inspiração minha ou dos espíritos, e aqui eu faço uma abordagem honesta. Não estou dizendo que espírito está me falando, mas eu posso estar sendo inspirado a concluir o seguinte, e vou dividir com vocês. Nós estamos no item 76 das orações. Estamos quase chegando na última. E agora eu constato o raciocínio. Está correto a inspiração. O item 84. Então, confesso para vocês que eu não tinha pensado nisso até hoje. Então, muito obrigado aos espíritos. A dizer o seguinte, que a cadência da oração é como se estivesse a gente engrossando o caldo. Já fez angu? Já teve a oportunidade de trabalhar com fubá? Você tem que mexer, porque se não mexer, o que dá? Então você que não sabe fazer angu, eu não vou dizer para você, pesquisa na internet. Mas você que está me ouvindo, que já fez angu, sabe exatamente qual que é o problema de não mexer, de não trabalhar na panela, num ritmo, com persistência, com paciência. A dizer o seguinte, Kardec começou, me desculpe, mas eu vou voltar.
A primeira oração do capítulo 28, qual é? A oração dominical. Pai nosso que estais nos céus. Primeiro item. No 84, a oração é pelo obsessor. Antes, pelos obsediados. Antes, pelos doentes. E hoje, pelos endurecidos. Ou seja, a categoria mais necessitada de oração, Kardec deixou para o fim. A complexidade do trabalho que vai chegando para nós de uma forma que o Senhor está nos preparando para os grandes lances da vida. As almas endurecidas é o ponto de observação, de atendimento e de necessidade face à complexidade dos temas e de cada vida, de cada experiência destes indivíduos e dos grupos que eles formam no além e na terra. Porque na terra, a televisão, a internet apresenta essas tribos para a gente o tempo todo. Quando você vê os embates entre grupos, a intervenção da polícia, a utilização da força, ou os assuntos que reverberam esses temas nos tribunais, na avaliação pública, ou as expressões da sociedade que ainda não foram descobertas, mas que são guiadas por estas mentes endurecidas no meio dos políticos, dos homens públicos, no território do esporte, da arte, da educação, em todos os segmentos da sociedade, espíritos encarnados e desencarnados desta categoria de hipócritas, de falsos cristos, estão tendo oportunidades. E se a porta foi aberta, é porque são merecedores para poderem, com as engrenagens do caminho, seja pelo guante da decepção, da prisão, da violência, da mentira, da hipocrisia, ou seja, veneno e contraveneno, ação e reação. Então a vida é um palco, como afirma Emmanuel, um parque de promoções pessoais e coletivas, para aqueles que estão em busca do trabalho e do serviço. Mas quando não, a vida oferece um território que se caracteriza por uma guerra permanente entre o mal contra o bem. O bem não guerreia contra o mal. O bem é o bem. O bem é a luz, que quando acionada, naturalmente a luz é que aponta que existe o mal. E o mal não quer ser descoberto. Por isso ele vai se tornando de uma serpente, um dia um dragão. Porque quanto mais a luz revela as imperfeições, naturalmente, por um movimento contrário, há um esforço sofisticado para se manter o status quo. Por isso, em determinados momentos, a sensação é que o mal vence o bem. Isso não é verdade. Nunca foi.
o mal está sendo trabalhado pelas forças divinas. Por isso, Senhor, digna de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem. Particularmente sobre este espírito que agora me recordo. Lançai sobre ele as suas bênçãos. Lançai sobre eles, todos, a tua misericórdia, Senhor. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então te conservarás no sofrimento quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam. Vê quão ditosos são. E se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade? Dirás que te é impossível. Porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, e um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te será fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdestes de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado. Prende perturbação e de torturas morais, que seriam para ti um inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti.
há de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, e há de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistires na tua obstinação. Quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nesta alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Senhor, nos inspire, nos abençoe, para que estejamos cônscios da nossa responsabilidade de orar pelos que amamos, pelos amigos. Mas, Senhor, ajuda-nos para que não olvidemos a necessidade de orar pelos espíritos endurecidos e por este grupo que campeia na indiferença, na rebeldia, na hipocrisia. Pois mentir para si mesmo é a pior mentira. Quando julgamos vitoriosos por enganar, saibamos que estamos operando contra nós mesmos. E a dor, como afirma Kardec, o Senhor dos Espíritos, o professor para a libertação, é uma dor indizível na proporção que insistirmos depois de descobrir a necessidade de sair, de mudar, de seguir os passos dos mentores espirituais que irradiam pelos olhos, pelo magnetismo, pelo carinho, a serenidade, a paz interior, a bondade, o que sugere para um bom entendedor que eles não sofrem pelas imperfeições. Eles são felizes por trabalhar contra a imperfeição, nos ajudando, nos respeitando, dando a cada um segundo suas obras, mas investindo sempre à nossa volta. E quando abrirmos o coração, por certo, eles nos oferecerão a luz do Cristo para que nós possamos nos soerguer definitivamente a caminho das conquistas interiores. Pois Deus quer misericórdia, afirma Maria Dolores. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus do lar, que te resguarda e eleva ao vale da aflição onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende, trilha afora os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos! Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecente sozinho. Aqui passam em bando
aos ímpetos do vento, pequenino sem fé, sem apoio, sem nome. Que fazem? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe. E nem sabe explicar a mágoa que os consome. Geme sem teto, doente esquecido, além tropeça e cai sem a escora de alguém. O velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada de abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andam sem pensar nas veredas do crime, rasgando o leve olhar de bondade e esperança numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes, trabalhe, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa, e Deus te sustentará nas provações da vida. Vem como és e auxilia quanto possas. Nem clames pelo céu, sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente, traze, portanto, o teu coração. Pois o céu nos aguarda, jamais sonhando em vão. Sigamos na trilha da redenção, depositando o coração a serviço do nosso irmão. Bênçãos de paz. Seja o teu dia um celeiro de trabalho e de renovação. Ave Cristo, desejamos a todos muita paz, fé, esperança e caridade.